tudo começa com sonho, mas você precisa dedicar, focar, dar o seu melhor, ter muita fé que as coisas vão acontecer. Não tenha a menor dúvida disso. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias, grandes histórias, grandes ensinamentos para que você possa absorver e aplicar na sua vida pessoal e profissional. Sou apaixonado por boas histórias, né? E por isso, então, Biografias, além dos livros que eu lanço, foi criado também aqui para as mídias sociais, para a mídia eletrônica. E hoje eu estou muito feliz. Mas ele me deu um trabalho, tive que tirar a chuteira lá, que já estava cheia de mofo, lustrar ela, né? Tirar o blazer aqui, colocar uma camisinha, embora ele seja também, né? Seja empreendedor, seja do mundo de negócios do futebol, mas com a gente aqui o Alexandre Matos, um amigo querido e por quem eu tenho o maior respeito, admiração e torço, porque esse realmente transpira e inspira. É um dos profissionais de maior competência e respeito, e além de ser vencedor no futebol brasileiro. Olha, eu vou ler aqui, para ficar mais fácil, antes dele entrar, deixa eu ler aqui esse currículo, tirar o óculos para ler. Olha, nasceu em Belo Horizonte, é formado em administração com gestão em esportes, provisionado em educação física e MBA em esportes, graduado gestor de clubes pela FIFA e UEFA, e executivo de futebol pela CBF Academy. Palestrante, professor e escritor, possui uma vasta carreira como executivo e CEO de futebol, atuando em clubes como América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Boston City, olha, experiência internacional, e no Atlético Paranaense, que você já sabe, né? É o atual vice-campeão da Libertadores e também campeão paranaense. Tetracampeão brasileiro pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras e campeão da Copa do Brasil de 2015, entre outros títulos pelo profissional nas categorias de base. Foi eleito por 4 anos seguidos o melhor diretor executivo de futebol do Brasil, 2013, 2014, 2015 e 2016. E quando não ganhou, continuou sendo o melhor diretor executivo do Brasil. Alexandre, que alegria ter você aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, Elias? Muito obrigado pelo convite. Faço das suas palavras a minha, né? O respeito, o carinho, a admiração por você, tudo que você construiu na sua carreira e vem construindo, né? Contando histórias das pessoas, né? Como é importante essas histórias, elas influenciam, elas são um legado fenomenal para não só familiares e amigos próximos, mas para as pessoas que gostam de aprender exatamente através de outras, né? Eu acho que a humanidade é assim, né? As pessoas vão buscando conhecimento, vão passando para frente, e as pessoas, centenas de anos depois, milhares de anos depois, ainda estão desenvolvendo e que vão passar para frente, né? Então, figuras como você, profissionais como você, são fundamentais, e você, sem dúvida alguma, é um dos principais biógrafos que nós temos aqui no nosso país, e te parabenizo e tenho o maior respeito e admiração também. Muito obrigado pelo carinho, viu, Alexandre? Você sempre solícito, né? A todas aquilo que eu peço para você, em especial para poder contar um pouquinho da tua história. Agora, quem está acompanhando falou assim: mas o Elias leu a orelha de um livro, né? Que livro é esse? Esse aqui, ó. Alexandre Matos, muito mais que um jogo, a gestão nos clubes do futebol brasileiro, lançado pela editora Figurati. Aliás, esse é o segundo livro do Alexandre. O primeiro foi Tudo Começa com o Sonho, Nada Resiste ao Trabalho. Alexandre, primeiro eu quero agradecer porque você me deu a honra de fazer a primeira leitura deste livro, né? E eu fiquei encantado, porque quem é do mundo do futebol vai aprender bastante. Quem não é, vai saborear, né? Poder mergulhar um pouquinho naquilo que ama, que é o futebol. Então, traz um pouquinho, né, do nascimento da essência desse livro. Elias, eu tomei gosto por escrever, né? Ali na pandemia, né? Me veio, são coisas na vida que a gente nunca espera, né? Que está em algum lugar escondido, de repente aflora, né? E um dia, né? De tantas pessoas aí, principalmente jovens, né? Me perguntarem na rua: Alexandre, como que eu faço para começar uma carreira de executivo? Como que você começou, né? É muito comum esse tipo de pergunta, né? E sempre é uma curiosidade em bastidores, etc. Eu aproveitei durante a pandemia, eu fui escrevendo um livro, eu mesmo, da minha cabeça, da minha vontade, e foi saindo naturalmente, né, contando um pouco da minha história, contando
um pouco de alguns bastidores, um pouco da profissão do executivo. Foi quando eu lancei meu primeiro livro, que você disse, o Tudo Começa com um Sonho. E no término dele, e dentro do nicho futebol, nós temos muito pouca literatura no futebol. Acho que profissionais aí de peso, profissionais que eu tenho uma liberdade de falar, eu sempre digo, escreva alguma coisa, é sempre importante a gente registrar alguma situação, algum fato que vai gerar conhecimento para as pessoas do futuro, né? Através dos livros, né? E ali eu senti que faltou um pouquinho de gestão, sabe? É, se você lembrar, imaginar e pegar um pouquinho da história da gestão nos clubes, né? Isso começou muito nos clubes europeus, que foi a maneira que eles encontraram para, em um determinado momento, bater o futebol brasileiro na sua qualidade técnica, né? O Brasil foi tricampeão do mundo e o mundo teve que criar uma maneira tática de bater aquele Brasil, né? Tricampeão do mundo. E começaram a laranja mecânica, as famosas seleções italianas, né, ali de 82, enfim, eles começaram a ter variações táticas do jogo muito bem aperfeiçoadas e com isso conseguiram durante um bom tempo fazer com que o Brasil, que é o país do futebol, não se desenvolver e não ganhar títulos, né? Nós ficamos ali anos, ali 24 anos, se não me engano, sem títulos. Quando o Brasil ali em 94, aplicou, além da qualidade técnica, a tática, né? O Carlos Alberto Parreira ali, você vê que o Brasil foi campeão do mundo novamente, né? E ali não só foi campeão do mundo, como foi campeão em 94, vice em 98 e campeão novamente em 2002, com o Luiz Felipe Scolari sendo treinador usando um 3-5-2, né? Com 3 zagueiros, etc. Então, assim, a tática, ela afloresceu no nosso futebol muito forte e isso fez com que o Brasil novamente ficasse numa hegemonia durante anos ali no cenário mundial, né? O que aconteceu principalmente ali após ali 94 para 98? O nosso país criou uma hegemonia bem forte e, novamente, o futebol europeu ele teve que fazer novamente algo diferente para ganhar essa hegemonia novamente. O que foi? Criar a gestão profissional bem forte dentro do clube, né, dos clubes e das ligas, né? A maior liga de todas, a Premier League, foi criada ali em 94, 95, muito em função da desorganização que era o campeonato inglês, consequentemente a sua seleção. Então, isso me gerou um pensamento de escrever algo sobre gestão. E é um livro extremamente técnico, é um livro extremamente para pessoas que possuem clubes ou têm curiosidade sobre como funciona a gestão de um clube, ou que muitas das colocações do livro servem também para o mundo corporativo, porque é uma gestão de pessoas, gestão de processos, diagnósticos, indicadores de sucesso, gestão financeira, gestão de negócio, enfim, é um nicho muito forte que muito dessas situações que acontecem no futebol podem ser levadas ao mundo corporativo. Essa foi a ideia do livro e acho que eu fiquei bastante satisfeito e acho que as pessoas que tiverem a oportunidade de ler também vão gostar bastante. E, Alexandre, quero trazer aqui para quem vai buscar esse livro, com certeza, muito mais que um jogo, a gestão dos clubes do futebol brasileiro, da editora Figurati, que aqui não é só o olhar do boleiro, do experiente na prática do futebol, né? Porque a tua titulação aqui, né, é excessiva, ou seja, né, alta, é MBA, ou seja, você, né, é graduado, tem titulação, então você foi buscar também a teoria do esporte, da gestão em especial, e também do futebol. Queria que você trouxesse um pouquinho, né, dessa mescla da prática com a teoria. Então, Elias, é muito importante, eu digo isso sempre aos profissionais, né? Estou aqui com quase 20 anos de carreira e não tenho dúvida alguma que o desenvolver mental de conhecimento, buscando no nosso próprio país, buscando em fora, que é o caso ali de cursos na UEFA, na FIFA, enfim, é o que mais faz o profissional ter o crescimento. Por quê? Esse intercâmbio de informações, esse intercâmbio de troca de conhecimento, de troca de experiências, né? Então, eu sempre busco isso, né? E essa é uma outra ideia. Eu vejo que o conhecimento ele é para compartilhar, não para guardar para você mesmo.
sempre em palestras, em aulas aí de um curso próprio meu, ou na CBF Academy, Universidade de Futebol, enfim, até para a FIFA já dei palestras sobre futebol sul-americano. O meu maior gostar é saber que eu estou conseguindo ou tentando passar o meu conhecimento para as outras pessoas, né? Que é fundamental para o futebol como uma maneira inteira, né? O futebol estando forte, com bons profissionais, vai ser bom para todos nós, principalmente o nosso país, que é o país do futebol. Vamos conhecer um pouquinho, então, da história do Alexandre e da família Matos. Conta um pouquinho onde você nasceu, como é que era essa cor local daquela infância, adolescência. Sou de BH, né? Nasci em BH, Belo Horizonte, sempre um apaixonado por esportes, né? Desde de Colégio Pitágoras, que eu estudei praticamente toda a minha adolescência, né? E não à toa, quando formei, fui fazer faculdade de engenharia, não me adaptei e logo mudei para a faculdade de administração com gestão em esportes, né? Já pensando sempre em alguma situação voltada para isso, né? E logo depois eu abri uma academia de personal, tá? Voltada com alguns amigos. Me tornei um educador físico, né, através da Universidade Federal de Minas Gerais, e busquei outros conhecimentos, fiz MBA na FGV com gestão em esportes também, enfim, buscando sempre esse lado acadêmico, até um dia que apareceu a oportunidade, lá em 2005, né, de eu conhecer a pessoa que estava assumindo o América, o presidente do América, estava saindo 6 meses antes de acabar o seu mandato, e essa pessoa, que é o Antônio Baltazar, foi a pessoa que me deu a oportunidade de começar no futebol. Eu conheci ele, né, lá com os meus 27, 28 anos, e disse a ele que eu tinha um desejo enorme, o América vivendo uma crise institucional, talvez a pior da sua história, né? A maior da sua história, né? Não tendo o campeonato nacional para se disputar, segunda divisão de campeonato mineiro, enfim, sem receitas, mas sendo uma oportunidade para pessoas como eu, jovem, naquele momento, querendo entrar em alguma maneira dentro do futebol, né? E o Baltazar, ele gostou de mim, a gente se entendeu bastante ali, deu uma energia, uma sinergia muito forte entre nós dois, e as coisas foram acontecendo, e isso gerou 7 anos de América, né, passando por todas as funções imagináveis ali dentro do clube, que foi uma escola, uma verdadeira universidade para mim, né? Como a América tinha várias dificuldades de pessoas, etc. Abracei muitas outros departamentos, enfim, outras funções, até um dia que me tornei o diretor de futebol, e o América foi se estruturando, o América foi conseguindo resultados, até que em 2011 chegamos e disputamos a primeira divisão do Campeonato Mineiro, saindo de um clube sem divisão, de segunda divisão de Mineiro, para um clube onde chegou na primeira do Campeonato Brasileiro, a Série A, que disputamos em 2011. Naquele momento, senti que eu estava com o dever cumprido, né? Eram 7 anos de clube, chegamos na primeira do brasileiro, sentia que necessitava ter novos desafios, porém, ainda jovem, só trabalhando no América, não tinha nenhum vínculo de ter jogado em algum clube ou de ter um parentesco com algum atleta ou algum dirigente. Né? Fiquei ao mercado, saí do América em dezembro de 2011. Fiquei por 3 meses no mercado até quando veio a oportunidade em outro clube de Belo Horizonte, o Cruzeiro, né, em 2012. E foram ali 2 anos e 10 meses, né, de muito mais alegrias do que tristeza. De futebol, geralmente, ao contrário, tem mais tristezas do que alegria. No Cruzeiro, não, foram 2 campeonatos brasileiros. Obviamente, eu falo mas com uma equipe de trabalho, nunca sozinho. O futebol é coletivo, não só dentro de campo, fora de campo também. E ali foram 2 anos e 10 meses até o fim de 2014, onde geramos muitas receitas, geramos processos, uma governança muito bem definida, o Cruzeiro muito bem organizado naquele momento, né? Infelizmente, anos depois teve alguns problemas de gestão, mas naquele momento muito bem organizado, conseguimos ali emplacar campeonatos, títulos, que é a consagração máxima de uma gestão, né?
E quando eu tive o convite para ir para o Palmeiras, né, em final de 2014, resolvi, conversei com o presidente, na época, presidente Giovano Cruzeiro, que eu estava com a energia de ter um novo desafio, né? Sou sempre um profissional de desafios, né? E ali eu conheci o presidente Paulo Nobre, que me fez o convite, é, abracei o convite, entendi da dificuldade que era o Palmeiras, uma outra realidade, uma outra cidade. O Palmeiras vinha de muitos anos de dificuldades, né, estruturais, financeiras, técnicas, enfim. Sabia que o desafio era enorme, do tamanho de um clube com quase 20 milhões de torcedores, né? No coração empresarial do nosso país, né, que é São Paulo, né, uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas, com mídia esportiva muito forte na cidade, com cobranças excessivas, né? Sabia que ia enfrentar isso, mas claro que não imaginaria que fosse tanto, né? E foram 5 anos que também posso ousar dizer de muito mais alegria do que tristezas. Conseguimos resgatar, e aí sim o maior título que eu posso dizer que participei na Sociedade Esportiva Palmeiras foi o resgate da Sociedade Esportiva Palmeiras como instituição gigantesca que é, né, de protagonista, de ganhador, de quebrar todos os recordes negativos, de imputar recordes positivos, enfim, de gerar receitas, recordes, um estádio maravilhoso que necessitava de um time competitivo, um time vencedor, e a gente vê um legado, anos depois que eu saí, ainda muito forte, daquela gestão que começou lá em 2015. 2020, tive um convite, saí do Palmeiras em dezembro de 2019, 2020 tive um convite para ir trabalhar já o meu primeiro convite internacional, trabalhar na Inglaterra. Infelizmente, no processo de visto, que é um processo demorado, né? Demora ali de 45 a 60 dias, veio a pandemia, onde tudo se fechou, e o mundo parou, literalmente, né? E ali eu não conseguia avançar com esse processo, e estava em casa, em Belo Horizonte, quando veio o presidente Sérgio Sete Câmara, que é um amigo meu fora do futebol, já o conhecia, e ele me disse que ainda tinham 8 meses, 9 meses de mandato, queria encerrar isso, e se fosse reeleger, que não foi o caso, a gente conversaria para frente, e assim topei o desafio ali com ele, de uma reconstrução completa também do Clube Atlético Mineiro, uma reconstrução de elenco muito forte, que no meio de uma pandemia, você fazer mais de 20 acordos de saídas, de buscar atletas, enfim, foi 8, 9 meses que pareciam 8 anos, sabe? De tanta intensidade que foi. Fizemos um ótimo papel, conseguimos um título, o Campeonato Mineiro, que é o campeonato que o Atlético ainda disputava em 2020. No Campeonato Brasileiro, que durante muitos anos ficou brigando na parte de baixo, conseguimos chegar até o terceiro lugar, por muito pouco não fomos campeões naquele momento. E como o presidente saiu, que me levou até questão de lealdade, enfim, né? Conversei com aqueles que estavam entrando e foi decidido a minha saída. 2021, pensei muito no ano sabático, um ano de pensamentos, um ano de conhecimentos, um ano onde eu fui buscar conhecimento de gestão nos Estados Unidos, é o país da gestão, né? E ali tive o prazer também de conhecer o Renato Valentim, que é o dono do Boston City, que me fez um convite para começar a ajudá-lo ali como CEO do clube. Enfim, até quando veio o convite no início de 2022 do presidente Mário Celso Petralha, que para mim é um dos, se não o maior dirigente esportivo do nosso futebol. Não à toa ele pegou um clube que ele mesmo diz, né? Não sou eu, ele mesmo diz publicamente que era um clube de bairro e transformou-se numa potência sul-americana. Não à toa, como você mesmo acabou de dizer, é o atual vice-campeão da América, bicampeão da Sul-Americana, protagonista em todos os campeonatos que entra, temido e respeitado por todos. É um Sofisticou clube a que brand, tem né? Sofisticou o é um, brand dele, né? Sem é um dúvida. clube que tem talvez a melhor, tá, entre as melhores ou a melhor infraestrutura do futebol. É um projeto sólido que engloba tudo, desde o estádio próprio até ser treinamento de altíssimo nível, né, de inovação, de ambição, de profissionais, diversos profissionais, ótimos profissionais, saíram do Clube Atlético Paranaense para os diversos clubes do futebol brasileiro. Então, assim, é um clube que é movido pelo processo,
é gerido pelo processo, tem uma governança muito clara, e isso faz com que, mesmo com menos receita, consiga, o protagonista consiga tá sempre brigando e muitas vezes ganhando títulos de adversários que possuem mais receita, mas ainda estão no processo de organização que o Atlético já passou há mais de 25 anos atrás. É um clube completamente sem dívida, é um clube que consegue realmente manter o equilíbrio financeiro, gasta o que tem, não passa em momento algum a gastar o que não tem, e isso no futebol brasileiro, infelizmente, ainda acontece, por isso as dívidas enormes que os clubes do futebol brasileiro contraíram durante décadas, né? E muitos passaram muitos apertos recentemente, alguns foram até buscar na SAF a saída até de salvação, né? Da nova ordem do futebol, a sociedade a novo futebol, né? Enfim, é um clube que me dá um orgulho, um prazer enorme, e eu vou levar para a minha carreira, no meu currículo, um dos principais trabalhos que eu venho desempenhando. Maravilhoso. Olha, muito do que você falou está aqui no livro, muito mais que um jogo, a gestão nos clubes do futebol brasileiro, SAF, essa gestão financeira, categoria de base, né? Lembrando até que tem prefácio do Mauro Silva, do nosso tetracampeão mundial. Agora, vamos voltar um pouquinho nesses pontos, Alexandre, sem dúvida fantástico que você trouxe já na tua biografia, o América. Eu não sei quem confiou mais em quem. Se você confiou no América naquela situação que ele estava, ou foi o América que apostou em você. E eu me lembro que você falou que ali você foi no peito mesmo, né? Não tinha grana. Ou seja, quando a gente vai para aprender, né? O dinheiro não tem que ser relevante. Você sabe que ali era uma oportunidade, né? Literalmente, eu tinha um sonho e eu vi no América a oportunidade. Eu fiquei por 2 anos e meio, quase 3, como voluntário no América, né? E isso, na minha vida pessoal, teve, obviamente, uma consequência, né? O futebol ele te toma muito tempo, te toma fim de semana, feriado, 11 horas da noite, sabe, é o jogo de domingo, toma o tempo familiar que você teria, toma o tempo profissional que você teria. Literalmente, tive que abandonar muitos dos meus afazeres para ir atrás do meu sonho, mas eu queria isso muito, Elias. Eu não abria mão de tentar, sabe? Eu tinha uma figura, um profissional que eu tinha como exemplo, que era o Eduardo Maluf, falecido, que faleceu em 2017, uma perda enorme para o nosso futebol, presidente do Valério Doce, diretor do Cruzeiro, diretor do Atlético, e eu ouvia ele dando as entrevistas e tudo, falava, eu quero ser igual esse cara, eu vou correr atrás para ser. E foi literalmente isso, né? Eu me dediquei para isso, eu foquei para isso, eu tive vários obstáculos, várias dificuldades que eu precisei superar na minha vida pessoal e na minha vida profissional para alcançar isso. E eu acho que todo esforço valeu, faria tudo novamente. Acho que o América foi essa oportunidade para mim. Óbvio que ninguém fica 7 anos numa instituição e sai por desejo próprio, se não foi bom para a instituição também. Acho que fiz o meu dever, não à toa. Tenho um respeito enorme pelo clube, o clube comigo, sempre tenho amigos lá, tem pessoas lá que estão desde aquela época ainda lá e temos uma amizade enorme, tenho o maior respeito. Digo sempre, sou pentacampeão brasileiro, porque eu ganhei 4 da Série A e 1 da Série C no América em 2009, que foi, sem dúvida alguma, o mais difícil deles todos, pela dificuldade financeira, estrutural, técnica de conseguir fazer um elenco competitivo, a dificuldade da falta de credibilidade que o clube vinha de muitos anos com atrasos de salário, enfim, e conseguimos resgatar o América, que hoje tem muito daquele América que nós resgatamos lá em 2009, sendo campeão brasileiro da Série C. Então, acho que foi a minha universidade, me deu a base e tem a minha gratidão completa, o América, e as pessoas do América que me deram a oportunidade. Não vou citar nomes, senão não vou fazer injustiça com muitos, mas que me colocaram e me fizeram esse profissional que hoje está aqui. Então, aprenda você aí com a trajetória do Alexandre Matos. Quando você está começando uma carreira entre dinheiro e oportunidade e aprendizado, fique com a segunda opção, certamente. Lá na frente, o dinheiro vai vir. Uma coisa agora como curiosidade, hein? Lembrando até que eu fiz a estreia, né? Eu participei do jogo de estreia, né?
da inauguração do novo estádio do Atlético, eu não me lembro se foi 2000, 2001, 2002, e, assim, guardo com carinho, porque foi um jogo que eu fiz com duas feras do esporte que, infelizmente, nos deixaram, que é o Deva Pascovitch e o nosso Mário Sérgio, né? O nosso Mário Sérgio. Então, infelizmente, para mim, o maior comentarista com quem eu trabalhei, né? Mas, infelizmente, nos deixaram, e o Deva também, o grande narrador. Alexandre, como curiosidade, não dá para entender o que aconteceu com o Cruzeiro, tendo aquela estrutura de base como tem, né? Tinha toca um, toca dois, ou seja, como é que não acha, né, garotos na categoria de base e chegou nessa situação deprimente que a gente acompanha do Cruzeiro, tentando agora o Elias, resgate? Elias, eu trabalhei no Cruzeiro até dezembro de 2014, né? O Cruzeiro ele explodiu a crise lamentável, né, infeliz que aconteceu no Cruzeiro em 2019, onde foi o escândalo ali da notícia no Fantástico, onde algumas coisas vinham acontecendo de maneira equivocadas no Cruzeiro, ferindo até algumas coisas de lei, né? Não à toa, ainda existem pessoas indiciadas, etc. Eu acho que o Cruzeiro foi um conjunto de fatores. Acho que o Cruzeiro é uma equipe que vinha, como várias outras equipes de futebol brasileiro, tendo as suas dificuldades, sim, mas conseguiam se honrar as suas dificuldades. E aí, pela primeira vez, durante muitos anos, o Cruzeiro começou a ter uma crise política, né, com disputa política pelo poder, ali no final de 2017, se não me engano, e posteriormente uma nova gestão, uma gestão agressiva, né, uma gestão bastante agressiva, de agressividade de compra, de salários, que foi a gestão que aconteceu. E, enfim, eu acho que as pessoas que possam falar mais são as pessoas que viram, né, que estavam lá dentro, mas o que a gente de fora observa é isso, que foi uma mescla de uma agressividade, que a gente não sabe se tinha a capacidade financeira, econômica para isso, é, com uma má gestão que o clube vinha se fazendo já há algum tempo e que conseguia fazer pagamentos, conseguia se organizar, mas que tinha as dificuldades, sim, também não tem como falar, né? Porque foi um case de uma matéria no Fantástico de situações de pessoas que foram indiciadas por vários supostamente crimes, né? Que obviamente a polícia, enfim, juízes que vão determinar o que houve, o que não houve, né? E eu acho que juntou tudo no mesmo tempo e uma crise técnica, né? O elenco, troca de treinadores, enfim, foram várias crises de vários locais que culminaram no mesmo tempo, e isso aconteceu dentro do Cruzeiro. Essa é a minha visão de quem está de fora, sem muita informação do que estava lá dentro. Eu queria saber do Palmeiras, mas primeiro deixa eu relembrar um fato, né, assim, que é cômico se não fosse trágico, né? Eu me lembro que 2000, 2001, logo depois que o centro de treinamento do Atlético foi inaugurado, o Atlético tomou uma goleada, mas uma baita goleada. E o Alexandre Calil era o presidente, né? Explosivo, como você bem conhece, né? Menino, ele foi na imprensa, divulgou o salário de todos os jogadores. Sabe aquele goleiro que tomou quatro? Ganha tanto. Sabe o lateral que não achou a bola? Lembra? Olha, mas foi um fuzuê naquela época lá. E aí depois o Atlético se reencontrou. O Alexandre Calil também teve um tempo, né, longo aí no comando, na presidência do clube. Palmeiras, 5 anos de Palmeiras, Alexandre, representa 20 em qualquer clube, porque é uma pressão que, meu Deus do céu. Agora, quero dizer também que, pelo que eu ouço muito, você participou de um processo de, como você falou, de reestruturação, mas de equilíbrio que hoje, você também comentou isso, né? Os lucros estão sendo colhidos, né? Os louros estão sendo colhidos, porque foi uma época que o clube realmente se equilibrou financeiramente e estruturalmente. Então, traz um pouquinho desses 5 anos. Como você mesmo diz, Palmeiras é único. Palmeiras, para você entender o Palmeiras, tem que trabalhar dentro do Palmeiras. Isso aí é fato, né? Não tem jeito, é só quem está lá. Né? Palmeiras, eu cito isso, né? No Palmeiras eu tomei pressão até sendo campeão dando volta olímpica. Porque a gente dá volta olímpica e tem torcedor que fica chateado porque o jogador parou menos no determinado ponto do estádio que outro. E aí eles xingam o setor. Então, assim, é um clube apaixonante, porque é um clube italiano, é um clube que tem na alma aquele sangue mesmo de Palmeiras, né?
que acaba que você se torna uma figura de dentro do clube, né? Tudo que eu produzi dentro do Palmeiras, tomar de decisão, muitas acertadas, algumas erradas, enfim, foram todas com muita paixão para fazer dar certo, né? Palmeiras, o profissional, para trabalhar lá, ele precisa ter realmente muita paixão pela profissão, ter um respeito enorme pelo clube, respeito enorme pela torcida e todos que envolvem o clube. Era um clube que vinha desde 2002 com muita dificuldade técnica, né? Infelizmente teve um rebaixamento em 2002, teve outro em 2012, quase um terceiro em 2014, foi escapar na última rodada. Nesse período todo, acho que um ano apenas com protagonismo de tentar alguma coisa diferente. Infelizmente não classificou nem para a Libertadores, tendo 10 pontos à frente em 2009, mas a maioria das vezes na página de baixo, tentando escapar de rebaixamento, frustrando aqueles quase 20 milhões de torcedores que o Palmeiras tem. E você encarar isso da maneira como eu cheguei, né, vindo de títulos, etc., não é fácil, não é fácil. Mas é uma oportunidade de se fazer do seu jeito. É uma oportunidade de dar uma cara nova, uma ideia nova dentro do projeto. Porque como estava muito mal, muito desacreditado, se você chega com uma figura central, não única, não exclusiva, ninguém faz nada sozinho, mas para produzir um cenário diferente, você consegue realmente produzir ideias diferentes. O Palmeiras nunca tinha uma ideia de valorizar uma categoria de base. Eu escutei de várias pessoas, personalidades lá de dentro, que deveria acabar a categoria de base. O Palmeiras nunca produziu nada, era uma cadeia de amigos, de ex-dirigentes importantes, sabe, era largada, estrutura precaríssima, enfim, nunca se pensou em fazer uma categoria de base em excelência no Palmeiras. Esse foi o primeiro ponto a se mudar, né? Que eu disse isso ao Paulo Novo. Paulo, base representa o fundamento da instituição. Dali se saem ídolos dos clubes. Primeira atitude minha foi ligar para o Oswaldo, que era o treinador que estava chegando aqui em 2015, e pedir para ele efetivar o Gabriel Jesus no time profissional, exatamente para dar uma cara nova dentro do Palmeiras em relação à categoria de base. Contratamos, né? Eu e o Paulo, o João Paulo Sampaio, com muita garra, muita energia, tinha trabalhado só no Vitória, veio muita crítica, não é para o tamanho do Palmeiras, mas o tamanho o profissional faz, o profissional que dedica, que tem a vontade, tem determinação, fé, acredita em si próprio, tem convicção, é correto, ele vai vencer. E assim foi com o João Paulo, e nós fizemos uma revigorada muito forte no Palmeiras, foram mais de 40 profissionais trocados que necessitavam trocar, né? E a agressividade de entender que você está num clube do tamanho do Palmeiras. E é isso que nós fizemos. Buscamos melhores profissionais para suas posições, mesmo que precisasse subir um pouco a folha de pagamento, começamos a ser agressivo nos atletas, começamos a dar uma cara nova e muito rapidamente, em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, já estávamos sendo o clube com mais jogadores na seleção de base, coisa que nunca tinha acontecido na Sociedade Esportiva Palmeiras. Excelente. Segundo ponto, a questão da estrutura para treinamentos do profissionais. Falando de base, agora profissionais. Infelizmente, 2015 foi um ano muito duro. O Palmeiras ele não tinha um local adequado para aquilo que ele representava. A academia de futebol é linda, num ponto super bom, um espaço super bom, mas não era aproveitada da maneira que precisava. Não tínhamos uma estrutura de hotelaria. O jogador ia fazer um day use, que é o dia todo lá dentro, ele precisava treinar, pegar um ônibus, andar 40 minutos no trânsito de São Paulo para ir para o hotel para descansar, 1h30 e voltar mais 40 minutos de ônibus para treinar. O Palmeiras não tinha um refeitório adequado, o Palmeiras não tinha uma área de saúde adequada, com investimentos, com profissionais. Os profissionais, aliás, muitos bons que estavam no Palmeiras, mas estavam já num desgaste de anos tentando melhorar alguma coisa, mas nunca com a confiança das pessoas que tinham que fazer, olhar para aquilo ali como um ponto de atenção. E conseguimos fazer uma reestruturação enorme, onde a Crefisa, através da lei Luzia Lamáquia, fizeram um aporte, e o Paulo Nobre concluiu a obra com dinheiro próprio para fazer o centro de excelência
da Sociedade Esportiva Palmeiras dentro da academia de futebol. E isso, Elias, está aqui um profissional que já ganhou alguns títulos e te afirmo, é o ponto-chave para o Palmeiras ser o que é hoje. O Palmeiras só é o que é hoje porque ele tem estrutura e grandes profissionais. Fomos atrás dos grandes profissionais do mercado para fazer, aí sim, olhar e falar para os treinadores, para os jogadores que lá chegavam. Amigo, você tem tudo. Agora é com você. E é o que acontece hoje na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Abel tem tudo. Os jogadores têm tudo. Tem avião fretado, tem alimentação adequada, tem hotel para descansar, tem sistema tem processos, tem sistema de recuperação espetacular, as melhores tecnologias. Tudo foi investido para o jogo, para o atleta e para a comissão técnica ter a condição de jogo. Esse foi o maior legado da minha gestão, títulos, etc. Mas esse foi o maior legado da minha gestão, obviamente, que eu acredito da gestão do Paulo Nobre, depois Maurício Gagliotti, agora Leila Pereira. Então, enfim, foi uma sequência de bons acertos que geraram esse resgate da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo que você vem falando, como eu falei, né, como eu disse, eu tive o privilégio de fazer a primeira leitura do livro, está tudo aqui, ó. Para transformar um garotinho no Neymar, para transformar uma ideia num clube de futebol campeão, né, continental, ou seja, está tudo aqui nesse livro, muito mais que um jogo, a gestão nos clubes do futebol brasileiro, que o Alexandre Matos está lançando agora. Alexandre, quero também te parabenizar, porque eu, como vivi o futebol há muito tempo, vivi o Filipão no Palmeiras, aquele Palmeiras, né, imbatível e tudo mais, para mim foi um dos profissionais mais humilhados injustamente do futebol brasileiro, por causa de um 7-1, Brasil e Alemanha, né? Porque ali se invadiu o espaço do profissional, do homem, do ser humano, com humilhações, né, com palavras assim, né, realmente que não condizem com o que representa o Filipão, e você resgatou o Filipão, levando, né, junto com ele, o Atlético, ao vice-campeonato da Libertadores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é, né, conviver e trabalhar com o Filipão. Você foi muito feliz quando você disse que é uma pessoa, primeiro, e um profissional que não, mas nem de perto merecia passar o que passou. Até porque, para mim, é o maior treinador, o maior vencedor de todos os treinadores do futebol brasileiro. Aonde ele foi, venceu. E quando eu falo aonde ele foi, inclusive fora daqui, né? Na China, em Portugal, enfim, né? Por onde ele passou. É um gestor de pessoas de mais alto nível de conhecimento, certo? Infelizmente, no nosso país, os nossos grandes profissionais, os nossos grandes ídolos, infelizmente, o nosso país tem tendência a machucá-los, a ser cruel com essas pessoas, não entendo o motivo. Você vai nos Estados Unidos, eles aplaudem, você vai na Europa, eles aplaudem. Aqui, infelizmente, não se respeita o profissional ou o ídolo, não se respeita. O profissional que busca o sucesso, que alcança o sucesso ao ídolo. Muito fácil falar que o Filipão foi responsável pelo 7-1, mas também ninguém fala que ele foi responsável pela vitória em 2002. Ninguém fala que dos últimos anos, 24 anos, só ele levou o Brasil a uma semifinal e ao título de um campeonato mundial. Porque nas outras Copas todas, o Filipão saiu nas quartas de final. Então, enfim, é uma pessoa, um ser humano especial, um caráter acima da média, um carisma muito especial, é um cidadão muito do bem, é humilde pra caramba, tudo que ele conquistou, o tamanho dele, ele é extremamente humilde. Eu brinco que hoje a gente vê vários profissionais de fora vindo ao futebol brasileiro, treinadores, principalmente de Portugal. Eu sempre digo, o Filipão é responsável por isso. Ele é o pai desses treinadores todos, porque treinador, para atravessar a fronteira do seu país, o primeiro ponto é a sua seleção estar indo bem. E não é inegável dizer que quem recriou a seleção de Portugal, que lá na década de 60, com o Eusébio e tudo era respeitado, mas quem recriou foi o Filipão. E ninguém falava de seleção de Portugal, né? Ele juntou os jogadores, ele fez o processo para ter jogadores, inclusive o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo, passou por esse processo na mão do Filipão na seleção. Então, assim, é um cara que merece, acima de tudo, ser reconhecido em vida e pós essa vida como um dos maiores, se não o maior
treinador do futebol brasileiro. Olha, para reforçar tudo que você falou, e eu sou fã do Filipão, tenho um carinho grande, né, e admiro, e me doeu muito, né, o tratamento que ele recebeu. Na final de 98, 99 da Libertadores, eu fiz aquele jogo, colei no Filipão. Quando acabou, né, a vitória sobre o Boca, todo mundo correu para cima dos jogadores. Eu corri ao lado do Filipão. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou com os gandulas, fez uma oração em agradecimento, né, ao desempenho deles, à atuação deles, enfim, ao carinho deles. Ou seja, todo mundo comemorando para lá e ele vibrando com os gandulas. Então, isso já mostra um pouco, né, da preocupação que ele tem, né, com todos ali que Por todos, participaram sem daquele dúvida. título. Outra coisa, a gente está caminhando para o final, mas duas numa só. Momento para esquecer na carreira e um momento que você gostaria de reviver na carreira. Momento para esquecer, sem dúvida, o momento de achar que realmente eu sabia tudo. É aí que vem a pancada. É o momento de achar que realmente eram mitos, né? Que quando a gente está ganhando, não é o Alexandre Matos, é o Alexandre Mitos. E nesses momentos foram que eu cometi os meus maiores erros, né? E o principal deles é de não enxergar que eu, na verdade, tinha muita coisa para aprender ainda. E aí cometi erros que me geraram consequências. E esse foi o principal erro que para esquecer. Aliás, não esquecer, né? Tá sempre na guarda para não fazer de novo. Mas foi o que mais me machucou, tá, no futebol. E a alegria, né? Você perguntou também. A Momento para alegria reviver. é, é difícil escolher uma, mas sem dúvida quando é, eu senti que realmente eu tinha alcançado o meu sonho de me efetivar no mercado como um profissional, né, que tem o seu valor, um profissional que busca sempre melhorar e sempre trabalhar em equipe, sempre valorizar as pessoas, né? Sem dúvida alguma, o meu mês de maior alegria minha é quando eu tenho um reconhecimento daqueles que a gente chama de invisíveis, né? Como foi o caso do Filipão aí com os gandulas, mas as pessoas, da minha saída de alguns clubes, saída do América, saída do Cruzeiro, saída do Palmeiras, essas pessoas me procurar como ser humano e como profissional e dizer, olha, muito obrigado, que na minha vida você fez uma diferença. E eu acho que, sem dúvida alguma, essa é a grande alegria que eu carrego comigo. Tem um reconhecimento muito merecido. Alexandre, estou no meu 38º livro, sim, o faturamento dos meus biografados deve estar chegando em trilhão, né, de reais, mas o que eu mais aprendi com eles, o segredo do sucesso, né, que a gente conhece, mas não pratica, é gastar menos do que ganha. E aqui na tua quarta capa tem essa frase: credibilidade e austeridade financeira são os marcos de uma boa gestão. Então, explica um pouquinho isso. É o que você disse, né? A gente pega os clubes gigantescos do futebol brasileiro, são histórias de século, né? A maioria dos clubes tem mais de 100 anos, né? E a gente vê uma dificuldade financeira que gerou nesses clubes, são patrimônios do nosso país, né? Clubes, né? E uma falta, talvez, dessa austeridade de simplesmente ter que dar uma satisfação imediata. Ah, eu preciso fazer isso porque eu não estou conseguindo andar na rua, porque é pressão demais, porque politicamente eu vou perder meu espaço se eu não conseguir um título. Enfim, essa falta de gestão e a falta de controle e equilíbrio financeiro foi devastador para o nosso futebol, certo? E chegou um momento, talvez ali na década de 90, que era até comum atrasar salários, era uma coisa meio comum. O jogador escolhia quem atrasava menos tempo. Uma insanidade, mas isso aconteceu no nosso futebol. Então, é por isso que coloquei muitas das ideias aqui no meu livro, por isso que vejo que o caminho do sucesso é a organização, é a gestão de pessoas, gestão de processos, e, sem dúvida alguma, é o equilíbrio e a austeridade financeira. Esse é o caminho para o sucesso, acredito eu, não só no futebol, como na vida, né? No mundo corporativo e na vida. Você falou do livro, aqui, olha os capítulos. Prefácio, introdução, depois, capítulo 1, gestão nos clubes, capítulo 2, ferramentas de gestão nas instituições esportivas, capítulo 3, estruturas organizacionais dos clubes, capítulo 4, organização das competições, o quinto capítulo é o diagnóstico e identificadores de sucesso na gestão,
Sexto, estruturas físicas de um clube. O sétimo capítulo, relação da gestão dos clubes com os ambientes. O oitavo, particularidades em uma gestão esportiva. Nono, gestão de negócios. O 10º capítulo, gestão financeira. 11º, gestão da categoria de base e considerações finais. Enfim, né, está tudo aqui, o funcionamento de um clube de futebol. Alexandre, para a gente encerrar, sonhos do futuro de um vencedor e a sua mensagem final. Tudo começa com sonho, mas você precisa dedicar, focar, dar o seu melhor, ter muita fé que as coisas vão acontecer. Não tenha a menor dúvida disso. Muito bom, Alexandre. Eu quero agradecer demais a tua participação, parabenizar por mais este livro, Alexandre Matos, muito mais que um jogo, a gestão dos clubes do futebol brasileiro, da editora Figurati. Certamente vai ter lançamentos aí, né, Alexandre? Vai ter lançamentos aí Sim, pelo Brasil. Como é que a coisa vai? sim, vamos fazer inicialmente em Curitiba. Estou aqui hoje, mas em São Paulo, em Belo Horizonte, que é a minha cidade. Enfim, fazer um pouquinho em cada lugar do país. E quem quiser e tiver interesse, com certeza, a Figurati vai cuidar para que chegue ao alcance de todos aí no nosso território. Amém, se Deus quiser. Parabéns pela tua trajetória, que ela continue sendo, sem dúvida alguma, enriquecedora, né, para o esporte brasileiro e vencedora. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Elias. Um grande abraço. Este, então, Alexandre Matos, ele que é diretor de futebol do Clube Atlético Paranaense e está lançando este livraço aqui, muito mais que um jogo, a gestão nos clubes do futebol brasileiro pela editora Figurati. Vai estar aqui já disponível nas principais livrarias do Brasil, virtuais, físicas e tudo mais. Então, Alexandre Matos conosco e você, obrigado por estar aqui com a gente no Biografias, no canal Biografias. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.